E nesta aula você vai aprender sobre o naipe de copas. E o elemento é água. O naipe de copas está relacionado às emoções, expectativas, medos, amor ou ódio, sentimentos no aspecto geral. Mobilidade e mudança. A água é um elemento indescritível. Ela só pode ser vista quando ela assume a forma do recipiente em que ela está localizada. Quando você coloca água no copo, ela só pode ser vista quando ela assume a forma do copo, não é verdade? A gente nunca vê a forma real da água, mas a forma do seu recipiente. Né? Isso nos leva a suspeitar que a forma da água acaba por se tornar o recipiente no qual ela está localizada. Né? No fim, nem tudo é uma questão daquilo que você está vendo, é tudo uma questão de interpretação. Né? Então, cada naipe do baralho ele pertence a uma das partes principais da vida. Então, na carta de copas, elas correspondem ao amor, né? Emoções, empatia. As cartas de copas, elas geralmente expressam na forma de um cálice, né? De uma taça. E essa carta, ela é derivada da palavra cup, inglesa, né? Que significa o recipiente no qual a água é coletada e formada. E lembrando também, gente, que o cálice, ele também fala de fertilidade, é a forma de um útero, né? Eu costumo dizer que o naipe de espadas, ele fala da virilidade, né, da força masculina, e o naipe de copas, ele fala da força feminina. Então, no significado simbólico e na origem da história do tarô, o cálice ele é a alma da pessoa, né? E a sua personalidade é a água. Então, dentro do cálice estão sentimentos como o amor, né? E assim como a forma da água depende do recipiente, as emoções são explicadas de acordo com a nossa personalidade. E então o naipe de copas ele representa o potencial que a alma tem de evoluir e realizar grandes coisas, né? Quando a gente fala de emoções e paixões, porque elas estão naquilo que você faz. Vamos falar sobre o As de Copas. Essa carta, ela representa a felicidade, amor em abundância, fertilidade, reconciliação, união, relacionamento, início de um novo romance. Lembrem-se que As é início, né? Alegria, boa saúde, período de boa intuição, corpo e espírito em harmonia, abundância, paixão. Então, para baixo, ela fala de falsidade, instabilidade, amor sob uma ideia egoísta, né? Sentimento de posse, falta de amor, infelicidade, não querendo aceitar o amor, né? E essa é uma carta que ela pode falar de fertilidade, e isso está ligado àquilo que eu falei para vocês. A copas, né? A taça, ela representa o útero da mulher, enquanto a espada, o naipe de espadas, ele representa a virilidade masculina, né? E o As de Copas representa a fertilidade feminina. Então, se a pergunta do seu consulente for referente à gravidez, o que eu costumo fazer? É uma carta que remete muito à gravidez. Eu falo, olha, querido, né? Querida, na farmácia o teste custa aí por volta de R$ 30, mas a minha consulta é um pouco mais cara. Mas a gente pode ver, eu posso, o tarô ele dá as previsões, né? É óbvio que o tarô não é teste de fertilidade. Mas, por exemplo, você tirou ali um as de copas, aí você tira outra carta, sai uma imperatriz, que é uma mãe, né? Aí sai ali uma rainha de copas também, que é uma carta que a gente vai ver mais à frente, que é aquele espírito materno, né? Aquela coisa de mãezona também. Você fala, pô, né? Gravidez, né? Aí saiu um as de espadas, que também traz esse aspecto, né, de virilidade. Então, a gente fala, poxa, né? Aí sai um as de ouros, novos começos, né? Começo de algo, né? Começos, as. Você fala, poxa, a probabilidade é muito grande. Mas, gente, evitem responder esse tipo de pergunta. Falar, olha, até posso ver para você. Se você não tá, vai ficar, tá? Porque tá dando positivo, mas nada melhor do que fazer um teste de farmácia. E tá dando negativo, faz daqui uma semana de novo, né? E se você não quiser, evita, né? Começa a se proteger, mas é uma carta que ela traz muito esse aspecto da fertilidade. Dois de copas. É uma carta que fala de união, relacionamento, reconciliação,
sociedade, né? Parceria, ajuda, apoio mútuo, respeito mútuo, né? Para baixo ela fala de conflito de interesses, separação, perda de equilíbrio dentro de um relacionamento, né? Uma paixão violenta, um relacionamento abusivo, um amor não correspondido, tá? E o 3 de copas? 3 de copas é comemorações, celebração, sucesso. É um período de festa, né? E essa carta para baixo, ele fala de fim, cobiça, dor, excesso de prazeres mundanos, né? Fofoca, coisas ocultas, abuso, excesso, ruínas, né? Tristeza. Ela é o lado sombrio das comemorações. O que é o lado sombrio da comemoração? Aquela pessoa que bebe demais e começa a dar show, né? O que é o lado sombrio do sucesso? A cobiça, né? O que é o lado sombrio de uma celebração? São as coisas ocultas, né? O que está por trás daquilo, entendeu? E vamos falar do 4 de copas. Essa carta, você pode ver até na figura ali, que tem um rapaz. Ali, onde que dá para ver melhor aqui? Acho que o que está melhor expressando é o tarô de Rider-Waite, na minha opinião. Tem um rapaz ali na beira de um lago, ele tá com 4 copos ali, 3 copos no chão, né? E um copo sendo ofertado para ele, mas ele não quer. Ele tá ali triste, tá com sede, mas ele não quer beber aquela água, né? Então, uma carta que fala de uma pessoa que não está aceitando uma ajuda ou alguma coisa boa que está sendo ofertado, né? Não está aceitando uma ajuda, um conselho, uma oportunidade, ou até mesmo não está agradecendo pelo que tem, está sendo mal agradecido. E essa carta para baixo, ela é muito boa. Esse tipo é o tipo de carta que eu falei para vocês que para cima ela é ruim, mas para baixo ela é boa. Então ela fala de novidades, de novos relacionamentos. É uma carta que fala, ó, não deixa passar uma boa oportunidade, hein? A oportunidade vai vir para você, não deixa ela passar. É uma carta que fala de novas ambições, novos objetivos. É uma carta que fala de chances de consertar erros anteriores, né? É uma carta que fala que consulente ele está acordando tarde demais, mas uma oportunidade ela vai retornar. Uma carta que traz esse aspecto de retorno de oportunidades, quando ela está para baixo. Para cima, é isso que eu falei para vocês, de não agradecendo, para baixo, esses outros aspectos aí bem positivos. 5 de copas, lembra que o 5 é mudanças, instabilidade, conflitos, né? O 5 não é legal. Então, fracasso, tristeza, união fracassada, perda de um ente querido, desilusão, né, sentimento de desapontamento, desânimo. Por mais que a situação não esteja bem, ainda tem muito a ser percorrido, a coisa pode mudar, né? E o 5 de copas invertido com cartas boas, ele fala de novidades, novos relacionamentos, né? Retorno de um ente querido, né? Uma pessoa voltando a falar com você, coragem que vem de dentro, vem do lado bom da vida, né? Reconhecendo algumas vantagens, crescente otimismo. Com cartas ruins são planos ilusórios. E o 6 de copas é renovação, mas é uma carta que também fala de lembranças do passado, boas lembranças, né? Nostalgia, alegria, excitação, retorno de alguém do passado. É uma carta ligada ao passado. E a renovação, ela também está ligada ao passado. Uma carta que pode trazer tanto esse aspecto de necessidade de renovação, né? Como lembranças do passado, boas lembranças. E se para cima ela é renovação, para baixo ela fala de heranças, né? Algo trazido do passado, mas de um jeito ruim. Uma herança ela só vem a partir de uma morte, né? Não que a morte seja algo ruim, mas enfim, uma pessoa que vive do passado, amizades desgastadas, né? Relacionamentos desgastados por coisas que aconteceram no passado, né? Decepção, relutância em relação ao crescimento, más lembranças do passado, traumas, né? 7 de copas. O 7 lembra que o 5 e o 7 são cartas que são um pouquinho pesadas, né? O 7, na verdade, fala de pausa para reflexões, reavaliação, aprendizado, e nada melhor como aprender com os erros, né? Então, o 7 de copas, ele fala de ilusão, algo fantasioso, falso, né? Algo não concreto. Aquele momento que você constrói
uma casa na areia, um sucesso ilusório, excessos, propensão a descontar insatisfações em compulsões, comida, droga, sexo, álcool, compras, né? E para baixo ela fala de fuga da realidade, da necessidade de pôr os pés no chão, escolher um caminho definitivo, ver através de mentiras. É aquele momento que, às vezes, o consulente ele já acordou, já passou por esse momento, né? Já descobriu más intenções, ou vai descobrir, está descobrindo más intenções. É uma carta que também traz o aspecto da recuperação, ó. Levou o baque, mas vai se recuperar, tá? Oito de copas. Oito de copas fala de uma despedida, de uma partida difícil que gera muito sofrimento e melancolia. De repente, uma separação, né? É uma carta que pede para deixar o que te faz mal para trás, para se desprender e virar a página. E ela, para baixo, ela fala de uma pessoa que está buscando alegria ou sucesso, né? Buscando um novo um interesse amoroso. É sorte. Ela para baixo, ela fica boa, né? Com cartas ruins, ela ainda fala de indecisão, sobre sair ou não de uma situação, incapacidade de seguir em frente, medo do desconhecido. É uma carta que ela casa bastante com questões de relacionamento. Para baixo, ela fala de uma pessoa que se separou e está buscando ser feliz, mas que ainda está em dúvida se volta ou não com aquela pessoa do passado, né? Que não está conseguindo se desprender, está com medo de ficar sozinha, de conhecer outra pessoa ruim na vida dela, enfim. Ou aquela pessoa que ela é, foi mandada embora, está buscando outro emprego, né? Tem até interesse em arrumar, mas aí essa carta, vamos supor, ela sai invertida, além de sair invertida, ela sai com várias cartas ruins. Se bem que ela é invertida, como eu falei para vocês, é uma carta um pouco mais positiva quando ela sai invertida, né? É aquela pessoa que está com medo, medo do mercado, né? Não está conseguindo achar emprego, né? Ou então está em dúvida se ela pede para voltar para o serviço dela anterior ou não. É esse tipo de situação. E o nove de copas. O nove é ligado à aquisição, né, posse, realizações. E o nove de copas ele está ligado a sucesso, união, noivado ou casamento. Um desejo que se torna realidade, contentamento, satisfação, alegria, bênçãos, felicidade, desejos concedidos, bons tempos, abundância, recompensas, né, provenientes de seus esforços. E essa carta, quando ela sai invertida, ela é tão boa que ela sai boa quando ela sai invertida. É uma carta que indica fidelidade, liberdade, autossatisfação, aumento de peso. Com cartas ruins, quando ela sai invertida, aí sim, quando ela sai com muita carta ruim, aí ela saiu invertida, ela fala de falta de dinheiro, de abuso, de doença, de desejos não concedidos, né? De não concretizações, perda de apoio, tristezas, e o 10 de copas. Lembra que 10 é finalização de ciclo, né? É conclusão, fim de um ciclo, renovação. Então, o 10 de copas é felicidade plena. É aquela felicidade inicial no âmbito emocional. Sabe aquele começo de relacionamento? Ou quando você conseguiu, sabe? Você conseguiu a tua família, tá no auge do auge, né? Fala de amizades verdadeiras, felicidade duradoura, realização perfeita, harmonia, estabilidade emocional, um sonho que se torna realidade, sentimento de segurança, né? Casa dos sonhos. É uma carta que é bem parecida com o nove de copas. O 9 e o 10, eles são cartas bem assim positivas. Agora o 10 de copas para baixo, lembra que o 10 ele também fala de família. Eu acredito que seja porque a família, o 10 é um número que fala de fim de ciclo, né? E qual que é o ciclo de vida do ser humano? Do ser vivo, né? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. A família é isso, é aquele momento que você está lá com o seu companheiro, com seus filhos, né? Com sua companheira, com os filhos. É aquele momento de acabou, né? Daí a próxima etapa é morrer, né? Mas assim, o ser humano, o ser vivo, está na fase de reprodução, família.
Então, para baixo, ela fala de aborrecimento, violência, fingimento, desentendimentos, brigas familiares, perda de uma amizade, falsidade, né? Valete, princesa, pajem de copas. Já expliquei para vocês que todas essas cartas têm o mesmo significado, né? Tem tarô que tem o pajem, né? Tem tarô que tem o valete, tem tarô que vem a princesa no lugar do valete ou no lugar do cavaleiro. Bom, vamos lá. Essa carta fala da necessidade de ouvir a sua intuição, aquela vozinha, sabe, que fica ali no pé da orelha. Boas notícias, mansidão, doçura, bondade, gravidez, é mais uma carta que fala de gravidez, né? Interesse em poesia ou arte, uma boa notícia sobre amor e relacionamentos, possivelmente um noivado, ou gravidez, paixão, né? E essa carta, assim, como pessoa, é um jovem de natureza inocente, leal, estudioso, carinhoso, sensível, amoroso, mas ele é vulnerável. Ele vai se desenvolver melhor com apoio e estímulo. Ele precisa de um reconhecimento extra, né? E apreciação. Com isso ele pode conseguir grandes coisas. É um rapaz assim gentil, romântico, intuitivo, compassivo, carinhoso, caloroso, receptivo, em paz com o emocional, é altamente criativo e artístico, mas ele não gosta e não lida bem com conflitos, né? Ele valoriza a tranquilidade e a harmonia. Essas são as características do valete de copas. E invertido é uma carta que fala de más notícias sobre amor ou relacionamento. Não só sobre amor e relacionamento, mas más notícias, né? Ilusão, impedimento, sedução, fofocas, um convite, uma oferta sendo retirado, né? Imaturidade nos afetos. Como pessoa, é alguém sensível, né? O valete de copas ele é sensível, só que é sensível no sentido tem que pisar em ovos para falar, sabe, com essa pessoa. Preguiçoso, egoísta, com má vontade, pouca imaginação, fraco, carente, sedutor, é uma pessoa ferida no passado que vive num mundo de fantasias fora da realidade, apático, codependente, né, obcecado por controlar a sua vida, que pensa que pode te ajudar, mas acaba te prejudicando, querendo controlar tudo demais. Em um minuto essa pessoa ela quer um relacionamento, no outro ela não quer mais, não sabe o que quer, é imaturo, irresponsável, não te prioriza. Esse é o valete de copas invertido. E agora vamos conhecer o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é uma carta que prenuncia uma viagem, né? Se sair com 6 de espadas, então pode colocar aí viagem, que são duas cartas que têm esse aspecto de viagem, né? Então essa carta ela fala que existem algumas questões a serem avaliadas. Assim, pode falar de uma viagem, se vocês vão verificar as outras cartas que caem com ela. Também é uma carta que pede para avaliar algumas questões. Como pessoa, é um homem conquistador. Na verdade, assim, todo cavaleiro tem esse lado, né, de aventura. E o cavaleiro de copas, ele é conquistador. Ele parte sempre em busca de uma conquista. Por mais que ele seja uma pessoa bem intencionada, avalie as possibilidades. Ele é inteligente, romântico, sonhador, é um bom amante, amigo, carinhoso, gentil, cavalheiro, sedutor, cavalheiro, né? Tem uma diferença aí de cavaleiro para cavalheiro. Gentleman, né? Charmoso, criativo, com propensão artística, com talentos artísticos. Agora, para baixo, essa carta fala de trapaça, fraude, cuidado com viagens sobre as águas, copas, águas, né? E como pessoa é alguém mentiroso, sedutor, falso, traidor, né, com possível homossexualidade reprimida ou escondida, viu? O naipe de copas, ele fala muito de sentimentos, traumas. Então, aquela pessoa que esconde, né, aquele sentimento reprimido, sabe aquele marido que põe muito defeito na mulher? Aí quando você vai ver, ele tá saindo escondido com outro cara? É basicamente isso, né? É uma pessoa com medo de compromisso, mau humor, cinismo, retraído, inseguro, irresponsável, infeliz, né? Impossível de agradar, caluniador. Ele tem esse lado abusivo quando a carta sai invertida. Agora nós vamos falar da Rainha de Copas. Lembra do exemplo que eu dei da família, né? Da família de espadas? A Rainha de Copas é aquela mãezona, mulher para casar.
Essa carta ela fala de descobertas e intuição. Vocês lembram daquela frase famosa que a sua mãe deve ter falado para você: ó, eu sei o que está acontecendo com você, viu, mãe? Tem sexto sentido. Eu vou descobrir. Se eu não sei, eu vou descobrir. É basicamente isso. Ela é uma mulher intuitiva, que tem instinto materno, amorosa, gentil, feliz, de boa índole, romântica, né? Tem uma pessoa com dom de cura. Sabe aquela mãezona que vai, leva xarope, leva chá. Ela é intuitiva, bonita, geralmente, né? Que ajuda os outros, que coloca a pessoa pra cima. Geralmente é aquela mãezona que é o pilar da casa. Todo mundo pode ficar doente, menos ela. Todo mundo pode parar, menos ela, porque ela tá sempre ali segurando todo mundo. É uma pessoa com instinto materno. É uma pessoa que. Sabe aquela amiga que você tem, que quando você não tem ninguém pra chorar, você vai pro ombro dela, que parece uma mãe, te coloca pra cima, ela usa sempre bom senso pra resolver as coisas. Essa é a Rainha de Copas. Então, pra baixo, quem ela é? É uma mulher completamente o oposto. É uma carta que fala de excesso de imaginação. O que é a intuição? Intuição é aquela vozinha que sempre está certa e que às vezes você não escuta e acaba se ferrando. Só que o que é a intuição quando ela está negativa? É paranoia, excesso de imaginação, perversidade. Aquela pessoa que tudo ela pensa maldade, tudo ela pensa que estão fazendo maldade para ela, porque ela faz, né? Ela é perversa, ela tem prazer e felicidade, sabe? Em ver a felicidade das pessoas se transformando em amargura, né? E como pessoa é aquela mulher excessivamente pegajosa, que quer chamar atenção o tempo todo, sabe? Falsa, temperamental, manipuladora, chantagista, muito carente. É uma mulher com propensão a ceder a vícios, né? A depressão. É controladora, gosta de chamar atenção, aquela pessoa que fala berrando, gosta de fingir ter o que não tem, ser quem ela não é, aquela pessoa que você sabe que tá na pendura, tá na pindaíba, mas ela tá lá nas redes sociais com uma taça de vinho na mão, devendo para todo mundo, sabe? Esse tipo de gente. E vamos para o Rei de Copas. O Rei de Copas é uma carta que fala de bondade e generosidade. Como pessoa, ele é um homem bom, mas muito vaidoso e egocêntrico. Mas ele é um homem de negócios, ele é honesto, tem vontade de assumir compromissos, é íntegro, se preocupa profundamente com os outros, ele tem empatia, apesar desse egocentrismo, dessa vaidade, ele tem empatia, ele valoriza a família, faz de tudo para o bem-estar, mas a sua fraqueza é que ele é muito coração mole. Ele é aquele típico paizão que ele é duro com os filhos, ele é duro com os familiares, mas vai você falar mal de algum deles para você ver, entendeu? Ele defende de maneira cega. Agora, essa carta para baixo, ela fala de escândalos, perda de consideração, perda de amor, sentimento desmerecido, coação, abuso, em alguns casos até pedofilia. Eu tive um caso de uma cliente que ela descobriu. Claro que a gente não pode nunca acusar alguém e usar o tarô como um instrumento de acusação, mas ela viu que tinha alguma coisa ali, que a filha dela não estava bem, estava um pouco estranha. Ela veio ler carta comigo e a gente chegou. Lógico que o rei ele não veio sozinho, né, invertido nas cartas. Eu lembro que saiu essa carta, saíram outras cartas ali juntas, que eu fui ligando os fados. Eu falei: olha, posso te falar uma coisa? É claro que o tarô, ele é para autoconhecimento, a gente vê previsões, mas dá uma olhada na tua filha. E ela foi ver e realmente tinha acontecido alguma coisa aí nesse sentido, entendeu? Então, em alguns casos, essa coação e esse abuso pode ser até contra crianças. Então, no tarô a gente descobre as coisas. Você que já é tarólogo, você que vai virar tarólogo ainda, está aprendendo, você vai ver que realmente as coisas acontecem. O tarô ele fala, né? Então, como pessoa, é um homem influenciável, maldoso, injusto, mentiroso, duas caras, astuto, violento, escandaloso, né? Desvaloriza o parceiro, sabe aquele marido que não valoriza a mulher faz de tudo, limpa a casa, faz de tudo, não trai e tá sempre sendo puxada para baixo. É uma pessoa sem valor, ele é injusto, corrupto, né? Aquela pessoa que faz o gatinho da luz ali, está sempre envolvida com alguma coisa que não presta. E é um homem propenso ao escapismo através do álcool ou drogas. Tem problemas nesse sentido. Às vezes, gente,
não é porque saiu um rei de copas invertido que ó, você vai falar para a pessoa, ai, quem é esse homem que está vindo na minha vida? E você vai falar, olha, é drogado, não vai com ele não, é alcoólatra e é pedófilo, hein? Ó, saiu o rei de copas invertido. Não, mas alguns desses aspectos a pessoa vai ter, porque o rei de copas invertido ele é uma carta bem pesadinha, né? E se você chegou até aqui, você concluiu mais uma etapa desse processo, parabéns. Você não deve mais estar aguentando escutar minha voz, nem eu tô, quem dirá você. Então, até a próxima e vamos continuar firme e forte.